Programa Descomplica. Oferecimento Tecpropé. Conheça o passo a passo da sua pisada. Oi, gente! No programa de hoje teremos uma entrevista maravilhosa com a doutora Lucélia de Paula, que vai descomplicar aí as questões traumáticas. Teremos também a doutora Leidiane Malini, que vai descomplicar o seu direito condominial. Teremos também a doutora Fernanda Damiani, que vai descomplicar aí o seu envelhecimento. Então segure aí que o programa está incrível, se ajeita no sofá e vamos descomplicar. Oi, gente! Estamos iniciando mais um programa Descomplica para descomplicar o seu dia de hoje. Nesse cerimonial lindo e maravilhoso, cerimonial da Barra, que fica aqui na Barra do Jucu para descomplicar os seus sonhos. E hoje com a nossa entrevistada maravilhosa, Lucélia de Paula, uma psicóloga que vai descomplicar os seus traumas. E para completar o time de hoje, temos aqui a doutora Sandra Monfreia, nossa maravilhinda. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, que saudade que eu tava de todas. Também estava morrendo de saudades. Estamos aqui também com a nossa diva do direito condominial, Leidiane Malini. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Tava morrendo de saudade de vocês, né, gente? Nós também, seja bem-vinda. Estamos também com a doutora Nilciele Nascimento para descomplicar aí o direito da saúde e da pessoa com deficiência. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, gente. É um prazer estar com vocês aqui. Seja muito bem-vinda. Estamos também aqui com a nossa maravilhosa aqui, doutora Fernanda Damiani, gente. Nossa geriatra. Tudo bem, doutora? Tudo bom, meus amores? Prazer imenso poder participar desse programa tão lindo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então vamos iniciar aí com a nossa entrevista maravilhosa aqui com a doutora Lucélia de Paula. Tudo bem, doutora? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. A honra é nossa, gente. Para quem não sabe, a doutora Lucélia é minha amiga há muitos anos. Não vou falar a quantidade de anos, não, senão vai ficar feio, né, doutora? A gente vai falar aí um pouquinho sobre traumas. Me conta um pouquinho sobre traumas, principalmente depois a gente entra aí no assunto do pós-Covid, né? Sim. Primeiro vou falar o que é trauma, né? Vamos pensar no ser humano. Nós temos vários mecanismos biológicos para a gente sobreviver. O trauma acontece quando existe um sistema no nosso cérebro chamado o simpático. Existe o simpático e o parasimpático. O simpático é aquilo que vai regulando tudo aquilo que é autônomo. Nossa respiração, a digestão do nosso estômago, a nossa circulação sanguínea, né? Tudo é regulado por ali. Quando um trauma acontece, lá dentro do nosso cérebro dispara um monte de adrenalina, né? Libera várias endorfinas, né? Que vai deixar o nosso cérebro como se ele fosse armado. Ele está armado para luta e ativa o mecanismo no cérebro de luta ou fuga. Então é como se a pessoa tomasse um susto e ela estivesse preparada ali para correr ou para brigar. E aí o que acontece? Passado aquele evento estressor, o cérebro tem que voltar, fechar e desarmar aquilo para a pessoa, aí o parasimpático, né? Para o simpático. O parasimpático atua e a pessoa volta a funcionar normalmente. O que acontece numa situação traumática? Esse sistema de alerta liga e não desliga. Às vezes ele desliga um pouquinho e não desliga. E aí a gente fica tendo reações fisiológicas. Então eu estou aqui parado do nada, não tem nenhum leão para me pegar, não tem nada, mas eu estou aqui com taquicardia, estou com as mãos tremendo. Tem pessoas que a reação é tão intensa que ela sente paralisação, assim, como se o corpo congelasse. Vocês já viram, às vezes, aqueles vídeos de animais que o animal tipo, congela, assim, para? Nosso mecanismo ele é diferente, mas isso pode acontecer com o ser humano também. Aí ele sente menos dor, né, na hora da questão de maior violência, que é para luta e para fuga, que o cérebro se prepara, então ele fica nesse estado. E aí o trauma, ele vai acontecer quando essa pessoa, esse funcionamento, ele parar de armar e desarmar, e aí a pessoa fica ativada, que a gente fala, ativada o tempo todo. E aí ela começa a não
não funciona direito, não dorme direito, né? Aí a gente tem vários sintomas. Tem alteração de sono, alteração de apetite e alteração de vontade. Aí começa a abrir quadros depressivos, ansiosos, né? Isso aí com o tempo só vai piorando, eu diria, né? Se não buscar ajuda profissional, né? Principalmente, né, nessas questões de pandemia, né, doutora? Muita gente ficou enclausurado dentro de casa. Muita gente perdeu emprego e aí vem as crises de depressão, de pânico. As pessoas perderam a vida, né? Perderam a vida. E então, aí tem, né, os parentes também que entram nessa questão da depressão por perda mesmo dos entes, né? Ainda estão de luto. Né? Então, o luto, ele às vezes ele pode ser considerado uma situação traumática, dependendo do vínculo ou não, né? Depende, mas vai ser sempre difícil. Eu acho que o ser humano, acho que ninguém gosta de perder nada, e muito menos uma pessoa querida, né? Então, isso a gente pode dizer que no consultório tem aumentado cada vez mais o número de pessoas em busca, né? Pelo luto, por vários tipos de perdas, né? Como você mesmo disse, né? Perdas financeiras, perdas de pessoas. Eu falo assim que as financeiras ainda se arregaça as mangas e você corre atrás. Mas tem perdas que são consideradas irreparáveis, né? Doutora, você falou sobre uma questão aí que eu me identifiquei. Em relação ao quando a pessoa leva um susto, ela travar. Uhum. E eu pareço o próprio Chaves. Quando eu fico muito assustada daquela travada... e é com cachorro isso, e eu nunca fui atacada por cachorro. Você pode falar quais que são as situações mais comuns que geram traumas na pessoa? Porque eu tenho um trauma que eu nem sei de onde, por exemplo. Isso aí. Às vezes, assim, a gente tem os traumas, eu vou explicar assim, a gente tem uns que não tem como não dizer, a pessoa não tem como não saber que aquilo é um trauma. Por exemplo, uma pessoa que... sei lá, viu o filho ser atropelado, vou pegar uma situação bem drástica. Cara, na hora a mãe vai sentir como se fosse um raio caindo em cima da cabeça dela, ela vai sentir os pés gelados, ela vai ter toda uma reação fisiológica, ela vai sentir na hora que ela vê aquela cena ali. Então é impossível, ela sabe que ela passou por uma situação que ela mal sabe descrever aquilo. Só que tem situações que às vezes você viveu na infância, numa fase onde a memória... que a gente lembra mais ou menos dos 4 anos para frente, é mais comum as pessoas lembrarem. Antes disso é difícil, mas às vezes pode ter alguma situação neste momento que causou alguma coisa. E aí fica lá naquela parte que, né, o Freud lá, 50 anos atrás, descobriu que é o danado do inconsciente. Né, fica lá. E às vezes aparece isso numas fobias assim... nunca mordeu um cachorro, mas eu sinto medo aqui. Então, tem alguma coisa aí, eu diria, né? Mas não dá pra gente saber o que é, né? Só você aí procurando uma ajuda, né, especializada para poder entender, ressignificar isso aí, né? Inclusive, doutora Lucélia, as pessoas que estão em casa, né, esses sintomas, né, que eu já tive crise de pânico há muito tempo atrás, né, graças a Deus eu não tenho mais, mas às vezes, né, a pessoa que está em casa sente aquele frio na barriga, mas somado, né, a tremedeira, suor, ataque cardíaco, aquele medo. Você não está em casa, você dentro de casa, você está com medo de morrer, medo disso, de aquilo. São somas, né, às vezes dá até dor de barriga mesmo, vômito. Então, essas situações chamam a atenção, inclusive a doutora Lucélia está aqui justamente para descomplicar e orientar vocês que estão em casa, que você pode estar tendo inícios aí de crise de ansiedade, crise de pânico e nem sabe o que é isso, né, doutora? Inclusive a doutora Fernanda Damiani aí, que atende também a parte da geriatria, né, doutora? Só complementando só um pouquinho da sua fala, é muito comum, né, principalmente agora na pandemia, pessoas que tinham depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtornos psiquiátricos, infelizmente tiveram uma piora desses sintomas. Esses sintomas psicossomáticos, eles infelizmente fazem com que a pessoa não consiga lidar com esses sintomas, não consigam trabalhar, não consigam estudar, procuram nós, médicos, psicoterapeutas. É uma coisa que eu falo muito no consultório, que um tratamento depende do outro, né? Ele sempre vai pedir, doutora, tem um remedinho para ansiedade. E muitas das vezes você precisa, sim, entrar com a medicação. Eu falo que o tratamento de qualquer transtorno psiquiátrico, ele tem a parte farmacológica, que é onde eu entro com uma medicação psicoativa, né? Para poder melhorar aquele sintoma psicossomático. E a parte do tratamento não farmacológico, que é a terapia, que é uma atividade física, que é uma yoga, uma meditação, que os dois somados vão fazer com que essa pessoa, com o tempo, que
eu não sei você, mas eles me perguntam quanto tempo. Doutora, quanto tempo que eu vou ficar boa? Aquela ansiedade em querer ficar bem, né? Em querer tratar aquele problema. E você pede para essa pessoa ter paciência que isso é só um tempo, né? A terapia não farmacológica e farmacológica que vai fazer com que essa pessoa consiga descomplicar esse trauma. Então, algumas situações eu já tive alguns casos de trauma, assim, com sintomas de estresse pós-traumático, né, que a gente consegue hoje, com algumas técnicas. Eu trabalho com uma técnica que é dessensibilização através dos movimentos oculares. Descobriu-se que o movimento dos olhos ajuda nessa autorregulação do cérebro, numa certa velocidade, né? Então, assim, é muito legal, assim, que você vê quando o cérebro, ele tem, assim, condições propícias para que a gente resolva rápido, né? Essa coisa da ansiedade, né? Então, quando a gente tem um cérebro que não está carregado de benzodiazepínicos, por exemplo, que são medicações que deixam esse processamento mais lento, maconha, né? Então, tem coisas que deixam o cérebro da gente mais lento. Uso de cocaína, isso tudo vai danificar esse cérebro porque as técnicas funcionem ou se tornem mais lentas. Mas, por exemplo, eu já tive casos de pessoas que com 6 sessões melhoraram, mas era trauma de evento único, procurou tratamento logo após o evento e a gente conseguia, às vezes, ter um sucesso assim da pessoa. Aconteceu isso comigo, não estou conseguindo sair de casa. De 6 sessões, a pessoa fala assim, não, eu estou conseguindo ir na padaria e voltar. Gente, eu sei que a entrevista está maravilhosa, estou amando a entrevista, mas a gente vai chamar um comercial e já voltamos. E você aí de casa já conhece o Praia Express? Tudo o que você precisa você encontra aqui. Praia da Costa, Itapuã e Itaparica. Você está por aqui? Então Praia Express é o seu lugar. E o atendimento é personalizado, de amigo para amigo, né não, Cássio? É isso mesmo, estamos esperando você aqui. Se liga, o Praia Express tem delivery. Dores nos pés? A TecPropé utiliza uma tecnologia moderna para identificar como você pisa e anda, qual tipo de pé, o equilíbrio do corpo e o posicionamento dos pés em relação à postura e coluna. Com isso, é possível tratar, corrigir e prevenir as alterações que causam dores e incômodos nos pés, joelhos, quadril e coluna, através do uso de palmilhas com fabricação 3D. Caminhar faz bem à saúde, caminhar corretamente é ainda melhor. TecPropé, venha saber o passo a passo da sua pisada. E estamos de volta aqui com essa entrevista maravilhosa aqui com a doutora Lucélia de Paulo para descomplicar aí as questões traumáticas. Doutora Lucélia, gostaria que você desse uma descomplicada aí para quem está nos assistindo em casa e desse algumas orientações para quem está assistindo e sentindo esses sintomas, o que deve fazer, quem deve procurar. Não tenha medo de sentir. É o que eu sempre falo para os meus pacientes. Sinta, observa o que você está sentindo, né? Então, assim, perceba seu corpo, perceba suas emoções. As nossas emoções ficam na parte que a gente não controla, aquela parte do cérebro que é inconsciente, que a gente chama de sistema límbico. A gente simplesmente sente. Se eu ver algo e sentir medo, eu vou sentir medo. Não está sob meu controle. O que está é o que eu faço com aquilo que eu sinto. Então, assim, perceba suas emoções, dar-se conta. Então, assim, às vezes eu estou muito estressada, para um minuto, fecha os olhos, respira, bota a mão no peito, é aqui que está doendo? Bota a mão, respira, só respira e sente, porque está ali, é seu, acolha, se acolha. Acolha aquilo que você está sentindo, dê espaço para isso, porque às vezes há o confronto, eu não posso sentir isso, né? E aí quanto mais eu faço isso, mais eu vou tentando empurrar por debaixo do tapete, mais aquilo cresce e aí eu tropeço naquilo. Então, assim, faça contato, se permita sentir, né? Pequenas coisas como ouvir músicas que gosta, tudo que vai ajudar a desacelerar, né, que eu falo, né? Meditar, respirar, é a única coisa que ela tá no sistema simpático que a gente consegue transformar no sistema parasimpático, que a gente consegue ter consciência e controlar. Olha só, a gente tem uma coisa no nosso corpo que ela é totalmente inconsciente, que você não fica falando pro seu pulmão, respira, não respira, e que a gente pode tornar aquilo consciente. Então pensa quanto de força esse cérebro precisa para tornar a nossa respiração consciente. Então só quando a gente faz esse ato de começar
Inspira, segura, conta 6 segundos, respira bem devagarzinho. Quando eu faço isso, eu já estou falando aqui para o meu sistema nervoso, ó, calma, o perigo passou, tá tudo bem. Então por isso que tem a frase, respira fundo. Por isso que todo mundo fala aquelas frases, né? Respira, né? Por quê? Biologicamente, isso vai nos ajudar, né? Ai, doutora, amei a entrevista de hoje. Tenho certeza que vocês também. Que pena que está acabando, mas as portas estão abertas. Volte sempre. Voltarei, pode deixar. Tenho certeza que descomplicou aí muito quem está em casa. E só quero te agradecer. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar com vocês, tá, meninas? Começamos com o governador do Espírito Santo. Tablet. Celular. Em Vitória, no Espírito Santo. E na TV. Descomplica. Você vê jornalismo. E no Espírito Santo. Entretenimento. E Rede TV. Acesse nosso site e nossas redes sociais. Porque a Rede TV é muito mais que TV. Tem estacionamento? Tem bom atendimento? Tudo limpo, prático e organizado? Tem festa de aniversário? Tem acompanhamento? E tem a melhor picanha na chapa da região? Churrascaria Trevo, passando em venda nova, a sua parada obrigatória. Dores nos pés? A Tecpropel utiliza uma tecnologia moderna para identificar como você pisa e anda, qual tipo de pé, o equilíbrio do corpo e o posicionamento dos pés em relação à postura e coluna. Com isso, é possível tratar, corrigir e prevenir as alterações que causam dores e incômodos nos pés, joelhos, quadril e coluna, através do uso de palmilhas com fabricação 3D. Caminhar faz bem à saúde, caminhar corretamente é ainda melhor. Tecpropel, venha saber o passo a passo da sua pisada. Somos de Caruaru e estamos aqui no programa da doutora Sandra Descomplica! Olá pessoal, no quadro Descomplica Condomínios de hoje nós vamos falar sobre síndico pessoa jurídica. Afinal, pode ou não pode? Essa é uma dúvida muito recorrente em condomínios, principalmente quando tem algum condômino que não quer se candidatar, mas também não concorda de ter um administrador externo do condomínio, ou seja, um síndico que não seja morador. Embora o Código Civil, no seu artigo 1347, diga expressamente que deverá haver no condomínio um síndico que pode não ser condômino, muitos condôminos na prática ainda questionam. E hoje eu vou trazer para vocês uma jurisprudência de uma situação como essa que foi levada à Justiça e o Tribunal de Justiça deu a sua decisão final. Vamos à leitura? Apelação civil, anulação de Assembleia Geral Ordinária, eleição de síndico profissional, alegação de irregularidade na convocação, sentença de improcedência, recurso do autor condômino, não assiste razão ao recorrente, inexistência de convenção condominial, logo inexiste proibição para a eleição de pessoa não condômina. Por outro lado, o artigo 1347 do Código Civil Brasileiro autoriza a eleição de síndico profissional, podendo ser inclusive empresa administradora. Edital de convocação, convocando os condôminos para a eleição de representante legal do condomínio, manutenção da sentença que se torna imperiosa, desprovimento do recurso. Conforme observamos na decisão super acertada do juiz, e dizemos super acertada porque ele julgou de acordo com a lei e também de acordo com a melhor doutrina, para que o síndico profissional não pudesse se candidatar ou ser eleito, deveria haver uma expressa proibição na convenção daquele condomínio. Sim, embora a lei diga que pode haver síndico não condômino, a convenção
pode sim ser mais restritiva e permitir que apenas moradores ou condôminos concorram a cargo. Mas se não há essa previsão, qualquer pessoa pode se candidatar ao cargo de síndico. Esse é o Descomplica Condomínio de hoje, espero que vocês tenham gostado e na semana que vem tem mais. Olá, meus amores! Eu sou a doutora Fernanda Damiani, sou médica geriatra e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a profissão cuidador de idosos, uma profissão que vem se expandindo e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos descomplicar a sua vida. Então, gente, com o envelhecimento da população, infelizmente os idosos eles vão fragilizando. E aonde que entra o cuidador de idosos, né? Aquela família que infelizmente não consegue disponibilizar um tempo integral para poder cuidar desse idoso, ele vai lançar mão de uma pessoa para poder auxiliar nos cuidados. E aí entra o cuidador de idoso. Infelizmente, ainda não é uma profissão reconhecida, tá? Ela ainda é uma ocupação. Existe todo um trâmite no Senado para poder legalizar, né, essa profissão, mas que infelizmente ainda é uma ocupação e é extremamente importante, né? O cuidador de idoso é aquela pessoa que vai auxiliar o cuidado daquele idoso. E na verdade, aonde que esse profissional pode trabalhar? Ele pode trabalhar em vários locais. ILPI, que são as instituições de longa permanência, as casas de repouso, home care, atividades privadas, né, no ambiente particular. Existe uma procura muito grande por essa profissão tão linda que é cuidar do idoso, né? Então, infelizmente, aquelas famílias que estão, né, trabalhando, filho, pai, mãe, então assim, aquele idoso que está envelhecendo, ele precisa manter suas atividades básicas de vida diária e para isso ele vai precisar de um auxílio. E é difícil porque às vezes esse idoso não consegue identificar que ele está fragilizando e às vezes a gente, né, ele se depara com a dificuldade que eles têm de aceitar essa ajuda desse profissional. Mas é muito importante e ele tem um papel fundamental. E eu vou falar agora um pouquinho quais são as suas capacitações, quais são as suas atribuições. Então, vamos falar sobre isso agora. Quais seriam então as atribuições de um cuidador de idoso? Ele vai auxiliar na alimentação, aquele idoso que está com dificuldade para se alimentar, o cuidador vai auxiliar, aquela dificuldade que ele tem em se vestir, aquela dificuldade que ele tem de trocar uma fralda, de ir no banheiro, que são as atividades básicas de vida diária. Tomar banho, por exemplo. Então, são pequenas atividades cotidianas do dia a dia que o idoso, por conta de uma fragilidade, ele fica incapaz de realizar sozinho e precisa de um auxílio. Lembrando que a gente precisa diferenciar. Alguns cuidadores de idosos até podem, porventura, ter a capacitação de um técnico de enfermagem, mas a gente tem que diferenciar. Cuidador de idoso não é sinônimo de técnico de enfermagem ou de enfermagem. Existem algumas atribuições que não competem a esses profissionais, como trocar uma traqueostomia, fazer uma aferição, fazer uma asepsia de uma gastrostomia, até a própria aferição de pressão arterial. Essas são atribuições de uma pessoa que tem técnico ou enfermagem. Então, assim, o cuidador, ele vai passear com o idoso, vai acompanhar nas consultas, vai oferecer a medicação no horário e tempo certo, bem como a higiene do seu próprio corpo, cortar a unha, arrumar o cabelo. Então, são as atividades básicas do dia a dia que o idoso, por conta de uma fragilidade, não vou entrar em detalhes sobre isso, existem várias patologias que corroboram para essa fragilidade, mas essa pessoa vai estar auxiliando nos cuidados com esse idoso. Então, é fundamental, né? Você que tem um idoso em casa, você precisa ter a noção de quando você precisa ter esse profissional para poder oferecer um maior suporte, né? Uma maior qualidade de vida, um maior auxílio para esse idoso poder ter, né, manter suas atividades básicas de vida diária e ter um auxílio para o seu envelhecimento saudável. Então, essas foram algumas dicas, né, que nós hoje viemos aqui para poder descomplicar com essa profissão linda que são os cuidadores de idosos. Então, gente, encontro vocês no próximo programa e até a próxima. Um beijo! Oi, gente, estamos aqui para descomplicar o lançamento da Raquel Medeiros, o lançamento do livro da Raquel, gente, Anjos e Demônios na Pandemia. Me conta um pouquinho, Raquel, sobre o seu livro. Então, Sandra, o livro ele é um livro de autoajuda, né? Infelizmente, muitas pessoas passaram por problemas em 2020, né, durante o período de pandemia, e eu trouxe esse livro como se fosse um manual prático para a vida da pessoa. Então, é para descomplicar a vida da pessoa no geral.
E esse livro eu me baseei na minha própria experiência pessoal, porque 2020 para mim foi bem complicado, sabe? Assim, passei por uma separação, passei por vários problemas financeiros, e no livro eu venho trazendo para as pessoas o que eu fiz para resolver todos esses problemas. Certo. E o que você fez para resolver todos esses problemas? Conta aqui pra gente. A primeira coisa é você não se sabotar, é você deixar de lado essa sabotagem, de lado do negativismo, ser uma pessoa positiva e procurar o autoconhecimento. Nesse período, né, que eu passei por todos esses problemas, a primeira coisa que eu fiz foi não me concentrar no problema. E quando a gente se concentra muito no problema, a gente não vê solução para as coisas. Eu me concentrei nas soluções, e uma das soluções para mim foi procurar ajuda na terapia. E isso para mim foi muito bom. Então, assim, eu desenvolvi a questão do autoconhecimento e eu consegui realmente reverter essa situação toda. E aí, no livro, você traz essa autoajuda, né, Raquel? Para quem vai ler o livro, para quem está passando em dificuldades, a Raquel, no livro dela, é um livro de autoconhecimento mesmo, onde as pessoas irão ler, né, Raquel? E vão se autoajudar, é isso mesmo? Exatamente. Lá eu dou alguns passos, né, do que a pessoa ela pode fazer para ela conseguir sair da inércia, né, para ela conseguir realmente ter uma vida satisfatória. E nesse contexto todo, vou te falar assim, basicamente o que eu fiz, né? Como na época alguns amigos reais, né, sumiram, né, meus clientes sumiram também, logo no início da pandemia, né, que a gente ficou naquele caos todo. O que acontece? Eu fui para as redes sociais e nas redes sociais eu conheci muitas pessoas, sabe? E essas pessoas viraram também clientes e trouxeram muitas coisas boas para minha vida, pessoal e profissional. E uma das pessoas que eu conheci, não foi nas redes sociais, mas eu conheci nesse âmbito também, foi você. Ai, gente, que amor! E no capítulo 6 eu fiz uma homenagem a essas pessoas, porque realmente foi muito importante trazer essas pessoas para minha vida durante esse período. Por quê? A gente tem que ter aquela concepção de que a gente não consegue sair do lugar sem a ajuda do outro. Então, por isso que é importante, a gente tem que ter essa consciência que a gente não consegue sair do lugar se a gente está sozinho. Então, a gente tem que sim procurar ajuda, procurar fazer novas amizades e procurar ter essa conexão com pessoas. Verdade. Inclusive, né, Raquel, em 2 a jornada fica mais leve, né? Olá, eu sou Claudio Brandão, contador, corretor de imóveis, administrador e advogado especialista em direito condominial. Sou fundador da SECAD, Administração de Condomínios, no mercado capixaba desde 1991. Estarei aqui nos próximos programas para falar de administração condominial, dando foco nas técnicas de gestão à luz da legislação. Vamos ver as diferenças entre autogestão e cogestão, entre síndico pessoa jurídica e síndico condômino. Existe essa diferença? Vamos falar do REINF, que é a contabilidade tributária condominial. Agora, condomínio está equiparado à empresa. Temos que prestar a nossa contabilidade, prestar conta ao fisco. Seu condomínio está preparado para isso? Vamos falar do E-Social, que são as obrigações trabalhistas, previdenciárias. Nos próximos programas estaremos descomplicando a gestão condominial. E aí, gostaram do programa de hoje? Então não percam todo sábado, aqui na Rede TV às 10h30 da manhã e toda terça às 5 horas da tarde. E se você perdeu algum programa, não tem problema. Acesse o nosso canal no YouTube ou no site da Rede TV que você poderá assisti-lo. Então vocês já sabem, né, gente? Não complica. Descomplica! Quase cuspi. Ai, que raiva. Agora vai, tá? Ai, que ódio! Ai, oi, gente. Não tem nada de hoje, gente. Ai, peraí. Vamos descomplicar hoje também com a doutora... Vamos descomplicar também, doutor...